Olá pessoal, aqui é a professora Dariane Gomes e hoje nós vamos falar sobre as normas para confecção de atestado sanitário e atestado de óbito. Eu costumo dizer que existe legislação para tudo nessa vida. Para a confecção de atestado de óbito, de atestado sanitário ou atestado de saúde e também para as carteiras de vacinação também existe resolução. Existe uma resolução número 844, de 20 de setembro de 2006, resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que determina, então, as normas para a confecção desses documentos. Vamos ver hoje as normas para a confecção do atestado de óbito e do atestado sanitário. Já de início, essa resolução ela mostra algumas funções, ela apresenta algumas funções que são privativas, exclusivas do médico veterinário, que são, por exemplo, a emissão aí do atestado de saúde, né, atestar a sanidade e atestar o óbito, emitir um atestado de óbito para animais. E claro, os produtos de origem animal, eles também precisam ser certificados por um médico veterinário. Bom, o que a gente precisa, então, para preencher um atestado de óbito? Vamos começar pelos atestados. Pessoal, então, para que nós possamos confeccionar um atestado de óbito, inicialmente é de extrema importância que esse animal seja muito bem identificado. Por quê? Porque esse atestado de óbito eventualmente pode ser utilizado para receber algum seguro que esse animal tenha. O atestado de óbito pode estar sendo utilizado em algum processo judicial. Então, é extremamente importante nos resguardarmos e tentarmos evitar que esses atestados sejam utilizados em algum tipo de fraude, né? Então, para isso, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar muito bem esse animal. Bom, identifico então o nome do animal, nome ou um código que ele tenha ou uma numeração, a espécie a qual ele pertence, então ele pertence à espécie canina, à espécie felina, bovina, equina, enfim, qualquer espécie que esse animal venha a pertencer, né? A gente pode gerar um atestado de óbito para qualquer animal, a raça desse animal, o porte, né? Então, existem algumas raças, por exemplo, Schnauzer, eu posso ter 3 tamanhos, ou, por exemplo, Spitz alemão. Então, existe o Spitz alemão miniatura, que é o Lulu da Pomerânia, o Spitz alemão pequeno, o médio e o grande, por exemplo. Então, dependendo da espécie, é importante que eu identifique, sim, o porte desse animal. O sexo desse animal, se é macho, se é fêmea, a pelagem desse animal. Então, quando eu estou falando de espécies domésticas, né, a gente tem aí para cada espécie um grupo de pelagens que é característica dessa espécie. Então, por exemplo, Schnauzer, sal e pimenta, né? Elas recebem até alguns nomes especiais dependendo da espécie. Labrador marfim, amarelo, chocolate, preto. Então, é de extrema importância que a gente identifique aí a espécie a pelagem desses animais. Se eu estiver falando, por exemplo, de equinos, eles têm uma resenha, uma descrição da pelagem deles muito mais detalhada. Então, todas as manchas que ele tem no corpo, a gente pode colocar na resenha, fazer o desenho de cada uma dessas manchas. E, inclusive, para equinos, elas recebem alguns nomes especiais. Então, por exemplo, uma mancha branca na boca pode ser chamada de mancha de leite. Se ele tem manchas brancas nos membros, né, elas podem ser chamadas de meias. Então, para equino, a descrição da pelagem ela é ainda mais detalhada.
Mas, de modo geral, eu posso identificar ainda outras coisas, como, por exemplo, o animal tem uma cicatriz no abdômen, em região inguinal, o animal tem uma falha de pelos próxima ao focinho. Então, todos os dados que eu tiver que ajudarem na identificação desse animal, esses dados são plausíveis e é importante que eles sejam colocados no atestado de óbito. Ainda, a idade desse animal, se eu sei a idade real, excelente. Se eu não sei, eu vou presumir. Como eu vou presumir? Existem várias formas, né, da gente presumir, porém, uma forma muito utilizada em medicina veterinária é através da dentição desse animal, do desgaste, do acúmulo de tártaros, da formação de pontas dentárias, como no caso dos equinos. Bom, identifiquei o animal o melhor que eu pude. Eu preciso identificar agora o óbito. Então, onde ocorreu o óbito? O óbito ocorreu na minha clínica. Então, vou descrever o local, né, o endereço da minha clínica. O óbito ocorreu na casa do proprietário. Vou descrever que o óbito foi na residência do proprietário e vou colocar o endereço. O óbito foi numa propriedade rural. Vou descrever a propriedade rural. Bom, o horário, o dia, o mês e o ano do falecimento, né? A hora e a data do falecimento. E a causa desse óbito. Qual foi a causa da morte? Bom, em seguida, eu preciso descrever todos os dados do proprietário. Então, da mesma forma que eu descrevi o animal, agora eu vou colocar o nome completo do proprietário, os documentos que eu tiver desse proprietário, CPF, RG, o endereço completo desse proprietário. Como eu já mencionei, qualquer outra informação que possibilite a identificação posterior do animal. Então, se ele sofreu alguma cirurgia e tem aí cicatrizes dessas cirurgias, se ele é um animal chipado, então eu coloco o número de identificação desse chip. Certo? Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é identificar o médico veterinário, né? Então, a gente precisa identificar todos os dados do médico veterinário, o nome completo, o número da inscrição no conselho. E normalmente esses dados estão no carimbo. Então, eu carimbando o atestado, eu já coloco esses dados. E aí, o que fica faltando? Fica faltando a gente assinar o atestado, tá? A assinatura do atestado também de forma legível. Aqui eu quero fazer um parênteses em relação ao carimbo. Por quê? Pessoal, o carimbo do médico veterinário precisa ser com tinta azul ou preta. E todos os carimbos do médico veterinário precisam apresentar o nome completo, a indicação da profissão, ou seja, médico veterinário, e o número de inscrição no conselho, tá? Bom, isso é obrigatório para todos os médicos veterinários. Bom, além disso, eu preciso identificar o estabelecimento no qual eu estou fazendo esse atestado, o estabelecimento para o qual eu trabalho. Então, se eu estou fazendo um atestado a partir de uma clínica, da minha clínica ou da clínica onde eu trabalho, eu preciso identificar essa clínica, então, esse estabelecimento. A razão social do estabelecimento, o CNPJ, o registro no conselho. Bom, mas eu sou veterinário de uma propriedade rural. Perfeito, não tem problema. Você vai identificar essa propriedade rural. Nas clínicas, normalmente os receituários, eles já trazem essas informações. Ou pelo menos o papel timbrado da clínica, ele deve trazer aí essas informações. Então, eu não preciso acrescentar novamente. Se eu quiser, excelente, posso acrescentar. Mas se o papel timbrado, né, com o timbre
do estabelecimento já trouxer essas informações, eu não preciso mencioná-las novamente. Ah, eu sou médico veterinário volante, não tem problema. Então, no caso, são os seus dados que vão prevalecer. E tem mais um detalhe de extrema importância. É o seguinte, todos os atestados, tanto de óbito quanto sanitários, eles precisam ser impressos em 2 vias. Por quê? Porque uma via você vai entregar para o proprietário e a outra via tem que ficar com o médico veterinário. Isso é de extrema importância porque uma cópia desse atestado de óbito você vai colocar lá no prontuário do animal. E como eu costumo sempre mencionar, médicos veterinários têm que aprender a se organizar e anotar tudo. Então, se você emitir um atestado sanitário ou um atestado de óbito, isso precisa constar também. É interessante que isso conste nas suas anotações do prontuário desse paciente. Bom, pessoal, nós temos aqui, então, um exemplo que é oferecido pelo Conselho, né? O próprio Conselho de Medicina Veterinária oferece esse modelo, que é um modelo de atestado de óbito. Então, vejam, aqui em cima eu tenho já a descrição do estabelecimento. Como eu disse para vocês, muitas vezes a gente tem um papel timbrado do estabelecimento, e nesse papel já consta essa informação, ou no cabeçalho ou no rodapé. O nome e os dados completos do médico veterinário, inclusive aqui o endereço do médico veterinário. E aí vem as informações que a gente discutiu agora há pouco. Então, todos os dados da identificação do animal. O Conselho até sugere aqui uma forma de iniciar esse atestado. Então, vejam bem, atesto para os devidos fins que o animal fulano de tal, da espécie tal, da raça tal. E aí, você vai identificando o animal até chegar na pelagem. Veio a óbito na localidade, lembrem-se, é importante identificar o local onde esse animal veio a óbito. O horário, a causa, então a causa mortis. Ele coloca aí outras informações que possibilitem identificar o animal, outras informações complementares à causa da morte, e identifica o proprietário e, por fim, a assinatura do médico veterinário. Tá? Então, é regra seguir esse modelinho? Não. A regra é que tenha que conter todas essas informações. Essa é a regra. Não é obrigatório seguir esse modelinho de atestado de óbito. Mas se você não sabe de onde partir, aqui tem um norte para seguir. Bom, e o atestado sanitário? O atestado sanitário ele é muito parecido com o atestado de óbito. Então, vejam que eu preciso apresentar todas as informações que eu apresentei no atestado de óbito. Eu preciso identificar detalhadamente esse animal, o nome, a espécie, a raça, o porte, a pelagem, quando é o caso, a idade. E aí, o que mais que eu vou identificar? Eu vou identificar informações sobre o estado de saúde desse animal. Mas, e se esse animal não estiver saudável? Não tem problema, eu vou identificar que o animal não está saudável, tá? Então, o atestado sanitário, ele não precisa, claro que para o proprietário é interessante, né? Que quando o atestado sanitário atesta que o animal está em boas condições, mas se o animal não está, você atesta que o animal não está em boas condições, né? Você precisa descrever quais são as afecções que você observou nesse animal. Bom, uma vez então que esteja, vamos considerar que é um animal que está bem, né? Eu posso encerrar esse atestado declarando que foram atendidas as medidas sanitárias definidas aí pelo Serviço Veterinário Oficial e pelos órgãos de saúde pública. E
uma das solicitações do Conselho. O que mais eu preciso falar nesse atestado sanitário? Eu preciso dar informações sobre imunizações, então, informações aí sobre as vacinações desse animal, né? E, se possível, vermifugações também. Quando eu estou falando de animal de pequeno porte, existem aí algumas vacinas que são obrigatórias para esses animais e outras que não são obrigatórias. Então, por exemplo, a vacina da raiva, ela é obrigatória. Então, se você quiser transportar o seu animal, ele precisa estar com a vacina da raiva em dia e com a vacina múltipla em dia, aqui no Brasil. E aí, para animais de grande porte, a gente também tem vacinas que são obrigatórias e que, na ausência dessas vacinas, eu não posso transportar esse animal. Bom, então eu preciso dessas informações. Quais informações eu preciso dar sobre a vacina? Bom, a primeira delas é qual foi a data da última vacinação e qual foi a vacina utilizada, né? Então, a marca, o lote, o prazo de validade, que são informações que precisam ser apresentadas na carteirinha de vacinação, que a gente vai discutir em uma outra oportunidade. Bom, feito tudo isso, eu preciso da identificação do médico veterinário da mesma forma que aconteceu no atestado de óbito. Então, o nome completo, o número da inscrição no conselho e assinatura. Preciso identificar o proprietário corretamente, nome, documento e endereço. A data e o local onde eu estou confeccionando esse atestado de saúde, esse atestado sanitário. E, por fim, não esquecer que eu preciso também imprimi-lo em 2 vias. Uma é fornecida para o proprietário e a outra fica retida com o médico veterinário. E, de novo, o conselho nos fornece aí um modelinho. Se você não sabe de onde partir, o conselho te dá um modelinho de atestado sanitário. Então, vejam bem, identificação do estabelecimento, identificação do médico veterinário, atesto para dos fins que foi por mim examinado o animal fulano de tal, todos os detalhes desse animal. E descrevi todo o meu animal, ele apresenta bom estado geral de saúde, né, ao exame clínico, sendo atendidas todas as medidas sanitárias definidas pelos serviços médicos veterinários oficiais. Bom, e aí ele dá outras informações que possibilitem a identificação do animal, informações complementares de ordem clínico-preventiva, então que são as everminações, que é um sinônimo de vermifugação, e as vacinações. Identifica o proprietário e assino. Então, vejam que é simples. Novamente, ressalto que não é obrigatório seguir esse modelo. É obrigatório conter estas informações. Bom, pessoal, essas são então as referências utilizadas nessa apresentação e qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em entrar em contato. Até a próxima!